Todos me conhecem, né? Sou professora Joelma. Então, colaborando aqui com a fala da professora Maiana, no sentido de argumentar, então eu construí aqui um texto em cima daquilo que foi nos colocado, né, uma concepção de currículo e política curricular para o município de Ibicaraí. Meus sinceros agradecimentos e, primeiro, antes de tudo, gratidão a Deus por nos permitir estar aqui dando uma parcela da nossa contribuição para a construção do currículo em nosso município. Gratidão também às professoras Jailma, colega e amiga, hoje secretária de Educação, a Dionê, que é uma apaixonada pela educação e não mede esforços também, né, coordenadora. Agradecer aos meus colegas que estão participando, assistindo a live. Agradecer aqui a Adalto, certo? Que se faz aqui nosso mediador nas nossas falas, certo? Então, a gente volta a falar aqui dessa uma concepção de currículo e política curricular para o município de Ibicaraí. Então, a gente começa, aqui eu coloquei anteriormente, por favor, passa aí, Adalto. Sim, passa. Certo? A apresentação, né, da minha pessoa. Vamos lá, pode passar. E eu coloquei essa música de Gonzaguinha, Sementes do Amanhã, porque eu acredito na educação, eu sou professora, e eu agradeço a Deus por me permitir, todos os dias, aprender sempre, certo? Então, Sementes do Amanhã. Tá? Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, concepção de currículo, na fala do professor Roberto Sidney Macedo. Currículo, campo, conceito e pesquisa. Então, o autor Roberto Sidney de Macedo, ele faz referência em seu texto ao termo currículo, tomando como base o seu conceito no âmbito educacional e na sua importância para a política curricular. Então, ele cita aqui o nosso estado da Bahia, os nossos municípios curriculantes, que compõem, né, essas reflexões, emergindo de um campo que se configura e se integra ao território. Então, compreendemos o currículo como uma tradição inventada, como um artefato socioeducacional que se configura através das ações de conceber, selecionar, produzir e organizar. E esse será o nosso papel enquanto sujeitos curriculantes aqui no nosso município. Dinamizar os nossos saberes. Então, como referencial curricular, o Currículo Bahia ele vai fazer o quê? Ele vai afinar essas configurações no singular e no plural, como a professora Maiana citou aqui, no olhar, digo assim, como local, certo? Que é global, mas é local, é nosso, certo? Essa dinamização dos saberes se dará mediante a dinamização dos saberes que visa ações formacionais e processos formativos. Então, todos juntos vamos participar
nos colocando as nossas opiniões, as nossas vivências, aquilo que a gente traz do nosso bojo, os projetos que construímos, certo? No dia a dia da nossa sala de aula, a formação que se configura por processos e construções de qualificações constituídas. Todos nós temos algo a acrescentar, todos nós temos algo a construir e de relevância para esse conhecimento, na relação com os saberes eleitos como formativos. Certo? Então, a gente traz aqui esse trabalho como um desafio socioeducacional. Face à sua complexidade, né, socioeconômica, geopolítica, cultural e as demandas daí desses espaços escolares, daquilo que a gente traz, né, das demandas desses espaços advindos, daquilo que a gente já vai trazendo, é um somatório, uma construção desse conhecimento. Então, essa educação que é contextualizada no território, ela nos convoca a olhar todas as pluralidades do meu, do nosso, dos outros, certo? Na tentativa de fazer com que esses sujeitos centrais da educação, que são os nossos estudantes, eles possam, através dos percursos que a gente faz, da formação escolar, dialoguem com seus contextos cotidianos e projetos de vida. Então, a gente não deve perder de vista a potência que o nosso município traz na construção desse currículo. Muito menos assim, porque ele é multidimensional, certo? Ele é um fenômeno da nossa educação que está situado no nosso tempo, no nosso espaço. O conceito que a gente traz é aquilo concreto do dia a dia da escola. Então, esse currículo ele vai atuar como elemento construtivo desse processo, das práticas e da cultura humana. Certo? Por favor, Adalto. Então, o currículo ele atualiza-se, né? Os atos de currículo, de forma ideológica, e nesse sentido veicula uma formação que abrange os aspectos ao lado: sociotécnica, política, ética, estética e cultural. Sociotécnica porque a gente traz a convivência da sociedade que a gente vive. Política porque a gente precisa estar atento a todos os movimentos políticos que acontecem no nosso país, enquanto um país democrático, certo? E que se faz presente no nosso dia a dia. Ética, porque temos que respeitar a diversidade cultural e de informação que chega a nós. A estética, porque vai envolver a questão da argumentatividade, como a professora Maiana colocou aqui também. E a cultural, porque está inserida no nosso contexto de cultura local. As nossas produções artísticas, o comércio local, né, como música, dança, teatro, aqui, os projetos que a gente constrói no dia a dia, e a gente tenta trazer para a nossa realidade. Tá? A gente tenta construir esse processo de educação, onde os sujeitos inseridos fazem parte e demonstram também as suas vontades, os seus falares, os seus aprendizados. Certo? Continua, por favor, Adalto. Então, a favor da importante, o que é que essa formação nem sempre é? Ela é âmbito dos dilemas, contradições, coerente, explícita, âmbito do currículo oculto, âmbitos das derivas, transgressões, absoluta, né? E aí ela vai para o sólido, que é âmbitos dos vazamentos, das brechas. Então, a gente faz o quê? Ela se situa no tempo e no espaço,
no concreto da escola, atua como elemento constitutivo das práticas e da cultura humana e deve estar a favor de um importante pacto social que promova a autonomia e o bem comum dos sujeitos inseridos no contexto. Em âmbito dos dilemas, voltando, porque são várias opiniões, né? E para a gente poder entender as várias opiniões, a gente precisa estar com o socioemocional aberto a falas, aberto a ouvir, a entender o outro. Ela traz contradições porque ninguém é tão nécio que não tenha nada a acrescentar e nem tão sábio que não tenha nada a aprender. Todos nós temos as nossas contradições e a gente tem que aprender a respeitar o outro. Ela vem para explícita porque é um âmbito do currículo que está oculto e, ao mesmo tempo, ele faz parte do nosso dia a dia. Traz aí, ela é absoluta, porque âmbitos das derivas, quais são as derivas, as diversidades de opiniões e os sujeitos curriculantes, a formação desse currículo. Dentro disso também traz as transgressões, né? Porque a gente sabe que muitas vezes você acaba, de uma forma ou de outra, colocando a sua opinião, talvez você transgrida a norma de outrem. A minha visão é diferente da do outro e do outro. Ele é sólido, porque ele é âmbitos dos vazamentos, a gente tem muita brecha, a gente tem muita coisa que é desconhecida nesse processo do currículo. E enquanto curriculantes, a gente precisa estar aberto, tá? A essa transformação, a essa mudança. Por favor. Enquanto concepção e prática, é nos termos ditos anteriormente que vive cotidianamente uma certa reprodução de ideologias, bem como permitir a construção de resistências, bifurcações e vazamentos. Aquilo que está por trás, as resistências do eu, do outro, a formação que Bicaraí, educacional, que Bicaraí vem tendo ao longo do seu contexto sócio, político, econômico. Tá? As bifurcações, o que é que nós podemos melhorar no nosso currículo, o que nós podemos trazer, que é de suma importância para melhorar essa construção, para melhorar esse currículo ibicaraense. Os vazamentos, o que é que a gente deixa para trás que seria de utilidade, que seria algo bom para se construir essa argumentação. O que é que a gente pode estar reconstruindo, revalorizando, trazendo para o nosso entorno, revigorando, fortalecendo esses conhecimentos. Saber fazer e o saber ser. É aqui que o currículo se configura, um campo de consensos e disputas, como um produto de relações e de dinâmicas interativas com o saber fazer e o saber ser, vivendo e instituindo poderes. Neste movimento, cultiva perspectivas éticas e políticas, ao fazer escolhas pedagógicas e optar por valores. Então, a gente traz aí do professor Roberto Sidney de Macedo, dentro de currículo, campo, conceito e pesquisa. Tá? Então, ele chama a atenção para esse saber fazer e esse saber ser. Saber fazer no âmbito de que a gente participa e é coletivo. Saber ser é saber respeitar as individualidades, tá? E aí a gente traz aqui o nosso querido Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Então, pautada nessa frase, pensamos em uma educação básica, igualitária e de qualidade, tá? Que demanda um processo de ensino e aprendizagem como práticas educativas. É o que a gente traz quando a gente fala de justiça e equidade cultural,
na educação e para a educação. Então, todas essas, elas são políticas institucionalizadas e trazem no seu princípio de continuidade estrutural esse documento, né, que nos é tão essencial para a construção do currículo e que está pautado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o DCRB, que é o documento curricular referencial da Bahia, tá? Onde ele traz para a educação infantil e ensino fundamental, né, ele pensa na educação básica a curto prazo e a longo prazo, né, traz os caminhos da aprendizagem necessários para que esta educação se efetive, ou seja, tem como objetivo assegurar os princípios educacionais e os direitos de aprendizagem. Então, as políticas curriculares, institucionalização dos norteadores desse currículo. Por isso aqui eu vim falando do DCRB, né? Referenciais curriculares, que são os documentos, as políticas institucionalizadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069/90, que reafirma a quem resguarda o dever de assegurar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O Estatuto da Juventude, Lei número 12.852/2013, no artigo 7º, que trata do direito à educação, evidencia que é direito do jovem à educação de qualidade, com a garantia de educação básica obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade adequada. Estatuto do Idoso, Lei número 10.741/3, no artigo 21º, que estabelece que o poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didáticos aos programas educacionais a ele destinados. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, número 9.394/96, no artigo 2º, define os princípios gerais e finalidades da educação. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Brasil, 1996. Plano Nacional de Educação, PNE, no artigo 2º da Lei 13.005, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar. Terceiro, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Quarto, melhoria da qualidade da educação. Quinto, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. O Plano Nacional da Educação, PNE, no artigo 2º da Lei 13.005, ainda traz. Sexto, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Sétimo, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Oitavo, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos
em educação como proporção do produto interno bruto, o PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade. 9º, valorização das profissionais da educação. 10º, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, aqui a gente traz ainda esse documento, esse DCRB, antes de falar das 10 competências da BNCC, ele trata-se de um documento que assegura esses princípios educacionais e os direitos à aprendizagem. Então, ele é aberto, não prescritivo. Ele pretende incorporar inovações e atualizações pedagógicas advindas dos marcos legais, dos arcabouços teóricos metodológicos do currículo, no processo de implementação, considerando também aspectos identitários, né, identificados pelos segmentos da comunidade escolar. Então, esses princípios, eles norteiam o DCRB, certo? E a gente precisa estar atento, juntos, para construirmos o nosso currículo, de forma que esse currículo elenque saberes, elenque dignidade também ao nosso cliente, ao nosso alunado, ao nosso estudante, enquanto pessoas, certo? Enquanto ser humano que precisa ser respeitado e precisa de uma escola digna, certo? O DCRB tem como base as orientações de quê? Da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, complementadas à luz da diversidade, das singularidades, como eu citei anteriormente, do território baiano, de modo a colaborar com a reescrita dos projetos políticos pedagógicos das unidades escolares. E aí eu chamo a atenção, como anda o PPP das nossas escolas? Quantos de nós, professores, estamos atentos ao projeto político pedagógico da escola, que é o nosso norte, que é a nossa bússola orientadora, que é a partir daí que a gente vai construir essa educação de qualidade, de justiça e equidade. Precisamos participar, precisamos unir forças e, além de fomentar, construirmos juntos. Porque juntos somos mais fortes. E podemos, sim, fazer de Bicaraí um município reconhecido na Bahia pela qualidade no seu trabalho. Porque anteriormente, há anos atrás, quando, então, acho que Maiana também foi aluna, a professora Maria Laura Oliveira Gomes, ela citava Ibicaraí como um celeiro de cultura dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, e que depois de Itabuna e Ilhéus era um município que mais jovens ingressavam nessa universidade. Então, a gente precisa pensar o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã. E é esse projeto político-pedagógico, que juntamente também com o PDE, que é o Plano Nacional de Educação, que vão ser os nossos norteadores. O que foi que construímos que deu certo? O que podemos melhorar? Tantos projetos são feitos e elaborados aqui em Bicaraí, que são de suma relevância. Maiana citou aqui o lixo, o lixão, que é um problema nosso ambiental, que é global, mas é local. A questão também cultural. Nós temos aqui a Vila Santa Isabel, eu vou citar a escola que eu trabalho, né? Onde a gente tem a gaiolaria como empreendimento, e a gente tem também hoje as hortaliças, os horteiros. A gente tem também cantores, pessoas que são aí artistas natos, né? Que sabem cantar, sabem tocar instrumentos. A vila sempre esteve voltada à questão artística. E temos a Salomé, que precisamos abraçar. Que antes, como economia, tinha a olaria, não é? E que a gente precisa abraçar, a gente precisa trazer também
esses jovens para próximo de nós. A gente precisa buscar aquilo que é nosso e integrar ao nosso currículo. Tá? Eu chamo a atenção também para a questão dos poetas de Ibicaraí, né? Eu chamo a atenção autores de livros, escritores. Chamo a atenção que cada um, a sociedade civil, participe. Porque nós temos aí sindicatos e tudo gira em torno da educação. Né? Então, não é só algo, essa questão dessa construção do currículo, ela não só está centrada apenas na Secretaria de Educação. Ela é a nossa escola, é o nosso dia, é a nossa vivência enquanto professores, enquanto formadores, enquanto construtores de conhecimento. Certo? Então, comprometidos à luz dessas diversidades e das singularidades desse nosso território baiano imenso e também das nossas singularidades ibicaraenses, de modo a colaborar, a gente chama a atenção para essa questão do projeto político-pedagógico. E na assunção da BNCC como base, o DCRB, ele destaca as competências gerais por serem o quê? Norteadoras da ação educativa para a educação básica e na questão das modalidades. Por favor, coloca aí, Adalto, essa... Então, a gente tem as 10 competências da BNCC. Tá? Maiana até citou aqui a 7ª, aí eu vou falar as 10 que são de suma importância, que elencam o DCRB, e é a partir dessas 10 competências da BNCC que nós vamos estruturar o nosso currículo. Tá? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. A gente precisa também estar voltada à educação. Eu chamo na questão físico, social, cultural e digital algo que assim a gente não vê a BNCC trabalhar, dizer e valorizar, que é a EJA. Tá? A educação de jovens e adultos. EJA. A gente não tem, assim, de maneira consistente, digamos assim, um projeto, uma BNCC voltada para a EJA. E a gente precisa enxergar, né, esse indivíduo, não só a EJA, como a educação do campo também. Em nossas lives foram abordadas a educação do campo, né, que os professores da UNC, da Undime, colocaram tão fielmente sobre essa posição e que muitas vezes está lá esquecido. A BNCC não traz, mas a Vila e a Salomé são zonas, hoje a gente chama de rua urbana, porque estão próximas da zona urbana, mas que a gente vê aí a questão do campo. A questão da educação da EJA. Tá? A gente precisa valorizar esses saberes que todos esses que fazem parte da EJA trazem. Tá? E a gente precisa perceber que nessa competência ela chama para uma sociedade justa, democrática e inclusiva, de inclusão social, que eu chamo também, e que a gente precisa estar atento, né, para os alunos que são portadores de alguma deficiência. Tá? Portador de alguma deficiência. Nós precisamos de salas, de atendimentos pedagógicos, tá? De atendimentos psicológicos. A gente viu aqui a professora Suelen, psicóloga, falando tão bem, né, sobre a questão de se trabalhar esse socioemocional. E a gente tem essa necessidade. Né? A gente precisa se fazer, assim, a gente precisa fazer até um enfrentamento, digamos assim, para que a gente possa alcançar e atingir esse objetivo. Se a gente não consegue o 100%, mas se a gente conseguir 50% mais um, já estamos fazendo e muito a diferença. Tá? As 10 competências da BNCC 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar, testar hipóteses e formular. Olha aí, onde a gente precisa estar atento à questão do cognitivo, a questão da aprendizagem, de que forma está acontecendo. Eu estou aproveitando o que meu aluno traz de conhecimento para a sala de aula, eu estou vendo o sujeito, estudante, aluno que participa, que está em busca desse conhecimento, não é? Então, é através da investigação, é através da reflexão, é através da análise crítica que a gente vai compreender o outro, tá? Valorizar a terceira e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais. E também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural. Então, precisamos valorizar e revigorar a nossa biblioteca municipal. Vamos construir alunos leitores. Alunos leitores. Sujeitos participantes, sujeitos que não são meros objetos, porque não somos. Somos feitos para pensar, somos para criticar também quando necessário, tá? Para atuar. E todo mundo tem as suas inteligências. A gente aqui, antes na feira de Bicaraí, na minha infância, a gente via muito o pessoal colocar aí os cordéis. E em Bicaraí existia cordelistas, certo? E isso foi se perdendo com o tempo. A Feira de Cultura de Bicaraí, onde a gente trazia aqui os artistas da terra para se apresentarem para todos da comunidade. Poetas, escritores, músicos, dançarinos, pessoas que construíam artesanatos. A gente tem também aqui, que eu gostaria muito, foi feito um projeto de literatura, e eu sou assim, uma apaixonada, sou suspeita a falar pela minha paixão em literatura. Mas, assim, eu acho que foi muito positivo, muito bom, muito eloquente o caminhão de leitura. Deveria ser colocado como uma proposta no nosso currículo, elencado, como proposta no nosso currículo também. Porque quanto mais leitores tivermos, pessoas formadoras de opinião, a gente vai ter no nosso município, e aí a gente vai ter, construir uma sociedade mais justa, de seres que pensam, de seres que fazem as suas colocações, que atuam na sociedade de uma forma positiva. E a gente consegue também livrar até essas pessoas da questão da marginalidade, o uso de drogas, que é disseminado no nosso não só no nosso município, a gente sabe que é um problema mundial, mas quando a gente traz esse jovem para perto de nós, a gente consegue, né, tirar, através desses projetos, desviar o pensamento dele para coisas negativas, tá ok? Então, a gente tem também, assim, como utilizar, seria a quarta, diferentes linguagens, a verbal, oral, visual, motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica. Vamos trazer as Feira da Matemática, a Feira das Ciências. Nós temos um laboratório no CELEM, né, e que a gente poderia fazer esse intercâmbio cultural. O aluno do ensino médio, que trabalha com a área de química, física, biologia, trazendo esse aluno do Fundamental 2, porque Fundamental 1 e 2, para construírem juntos essas ciências. Quantas invenções nós temos? Nós temos aqui um rapaz que trabalha com pneus muito bem, em jardinagem, e que poderia ser muito bem aproveitado, né, para estar trazendo esse conhecimento. A gente tem aqui a questão da água do nosso município, que precisa ser valorizada, que é uma das melhores fontes de água que nós temos a Ibicaraí, aqui no sul da Bahia. Pertence aqui a Ibicaraí. Então, a gente tem aqui também
compreender, utilizar, tá? E criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo escolares. Essa quinta competência nos chama a atenção para o uso das tecnologias, e esse talvez seja o impasse que a gente está encontrando agora, em momento de pandemia, para que esse conhecimento que está sendo disseminado nas escolas, que chegue aos nossos alunos. Eu trabalho na instituição privada e os alunos participam, mas os alunos da escola pública, no mais, eles não estão tendo aulas ainda assim, remotas, por dizer assim, por conta dessa questão de tecnologias digitais. Nem tudo que é global é local e nem tudo que é local é global. Olha aí a questão da inclusão social na inclusão digital e de informação. O sexto, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. Então, a gente hoje prepara, digamos assim, entre aspas, não seria bem esse termo, mas a gente tenta levar esse conhecimento do mundo do trabalho, e isso aí é um papel essencial na EJA, né, porque são os adultos, são as pessoas que já trabalham, que já estão, de uma certa forma, inseridas no mercado de trabalho, né, para fazer suas escolhas, para continuarem os seus estudos, né, e darem um alinhamento, um segmento ao seu trabalho. A gente tem uma coisa aqui na EJA, que por conta do desemprego, eu falo da realidade lá da vila, muitos alunos se deslocam no mês de maio para trabalhar no Cafezal, ou em Minas, ou em Vitória do Espírito Santo. Então, a gente precisa voltar o nosso olhar. Precisa olhar também para esse homem, para essa pessoa, para esse aluno do campo, que não tem muitas vezes esse acesso, como eu falei, a esses saberes, a essas vivências, a essa cultura digital, a esse século XXI, do qual fazemos parte. E aí vem, assim, essa questão do argumento, na sétima, que Maiana colocou muito bem dentro das questões das 10 competências da BNCC, que é argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, do outro e do planeta. Tá? Então, ela trouxe aí essa competência, tá? E essa competência, ela se insere no contexto do argumento, enquanto professora de língua portuguesa também, não é essa construção. A gente tem projetos nas escolas como fomentar, valorizar a escrita do aluno, ajudá-los a melhorar, por isso a gente precisa da linguagem, a gente precisa do exercício da escrita, para que a gente possa melhorar, certo? Só que a gente, muitas vezes, de uma certa forma, a gente acaba pecando. E muitas vezes por interesse do aluno, certo? Ou até mesmo do professor. Então, nós temos aqui uma rede de profissionais competentíssimos. E Bicaraí tem professores assim que são excelentes e que podem se focar, porque assim, quando o menino se volta ao ler e ao escrever, porque é uma lei que eu costumo falar para os meus alunos e que eu ouvi uma outra professora, uma ex-professora minha dizer, a lei que falta para os alunos, para os nossos alunos, é a lei chamada de leitura. E é isso aí que vai dar essa argumentatividade a ele, que ele vai construir, né, essa escrita. Tá? Aí a gente volta aqui para a competência número 8, que é conhecer-se, apreciar-se
e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. É respeitando as diferenças, é me respeitando o eu, o outro, que eu vou realmente entender o processo e construir esse processo, né? Temos pensamentos diferentes e divergentes também. Então, por isso, a gente precisa aceitar. Não seria uma aceitação fácil, mas a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer. E muitas vezes, quando a gente cai, é que a gente percebe como a gente como a gente pode e deve se levantar e se reerguer. O amanhã nos aguarda. E esses projetos que eu digo tem que sair dessa questão de, até a colega colocou ali, Elcia, da mesmice. Verdade. A gente precisa sair da mesmice, a gente precisa inovar, a gente precisa acreditar nos potenciais que a gente trabalha e que a gente tem. Então, nono, seria o quê? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e a de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidade e preconceitos de qualquer natureza. Vamos dizer não ao preconceito. Tá? E a gente começa na casa da gente e a gente vai construindo também nos rincões por onde a gente passa. Nos locais dos quais fazemos parte. Começa na família o respeito ao outro. E a gente tem que tentar, de uma certa forma, seja através da arte, seja através da arte de suas várias formas, seja através do conhecimento em geral de suas várias formas, ensinar ao outro. Ensinar ele a encontrar o seu papel na sociedade. Tá? A vivenciar, a se inserir nesse contexto, sem menosprezar o outro. A gente tem visto no Brasil um racismo velado, um racismo cínico, onde as pessoas não respeitam o outro pela sua classe, pela sua cor, pela sua condição social. E aí a gente volta para aquela questão da competência 1, onde começa tudo. E é a base da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e que o nosso DCRB traz também, elenca também o tempo inteiro, ele destrincha todos esses conhecimentos, todas essas competências. O último, que é o 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, ela é a 10ª competência, ela é o resumo de todas as outras. Tá? Ela é o resumo de todas as outras. Continuando. Em construção dessa base nacional comum curricular, traz todo um processo, traz controvérsias, ela traz também tomadas de decisões, municípios e regiões, tomadas ideológicas, que devem ser levadas em conta. Há uma diversidade de perspectivas sociopolítica e crítica com relação à BNCC e a outros documentos que autorizam instituições e tentam autorizar os sujeitos inseridos no contexto, no nível específico e municipal. Tá? E aí eu trago aqui Anísio Teixeira, porque ele chama aqui a questão da educação. Educar é crescer e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. E aí ele traz uma perspectiva de uma educação integral, humanizante, polêmica em torno das questões sociais. E quais seriam as questões sociais? As experiências do sujeito em
toda a sua integralidade e em todas as suas dimensões. Uma educação integral como formação humana, ampliação da jornada escolar, tempo, ampliação da malha física, que é investir em educação pública, nos filhos da classe trabalhadora, tá? Compreender a realidade daquilo que ela aparenta, emancipação libertária, ampliação de tempo, qualificação, formação do profissional de educação, planos de cargos e salários, saberes acadêmicos com saberes populares, políticos de educação integral. Então, essa escola contemporânea, ela é comprometida com o quê? Com a equidade, a inclusão e a sustentabilidade. Então, ela é, portanto, a escola da educação, que a educação integral pretende promover, e a gente precisa elencar e pensar na implementação dessa educação integral. Vai além quando reafirma nessa questão do ideal formativo para a garantia dos direitos humanos, e em especial no direito à educação básica. A educação para o desenvolvimento integral, ela visa que todos e todas, né, cada uma, sejam intencionalmente estimulados em todas as suas múltiplas dimensões físicas, sociais e culturais, intelectuais e emocionais. O que vai influenciar essa construção curricular municipal? A definição de currículo que vamos elaborar para o nosso município, o Plano Nacional de Educação, o PNE, e o nosso Plano Municipal de Educação, o PME. Quais princípios irão nortear o nosso currículo, né? Então, a gente tem aí as tomadas de decisões, tá? Os princípios da LDB, os parâmetros curriculares 1996, as diretrizes curriculares 2011 e a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que foi trabalhado e desenvolvido na aprendizagem dos nossos alunos, que podem ser elencados, melhorados? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o DCRB, que é o processo de construção. Quais tomadas ideológicas vão ser levadas em conta no caso? Os conceitos seriam o quê? A necessidade de nós, educadores, sabermos distinguir o campo e o objeto de estudo desse currículo, do nosso currículo, de como esses processos históricos do nosso município, os processos do interesse formativo que cada um vai tomar, por isso a gente convoca, a educação de Bicaraí convoca, chama o professor, né, os nossos colegas, para essa tomada de decisão, para essa construção. E também nos dá, ao mesmo tempo, um empoderamento político na nossa sociedade. Aquilo que defendemos, a nossa bandeira, a educação. Que educação queremos deixar para a nossa posteridade? Quais as formações que precisamos? Precisamos acompanhar as lives, precisamos estudar o DCRB juntos, precisamos discutir. Estamos em tempo de pandemia, mas isso não nos imputa de darmos a nossa colaboração, de construirmos essa educação melhor para o nosso município. Então, o município também ele deve estar atento a essa escrita de um currículo referencial curricular local, que é global, que é local, que é nosso. Quem são esses sujeitos curriculantes? Somos nós professores. Os identitários, o que formou, o que forma a nossa identidade cultural, o nosso legado, a nossa sociedade bicaraense. Os desafios socioeducacionais que precisamos percorrer ao longo do tempo. E no nosso dia a dia. Quais são os documentos curriculares municipais que sustentam, né, além do PPP, do PDE, do PME, né, a gente tem que olhar também, a gente tem aí planos dentro da questão do âmbito
dos vereadores da Câmara Municipal de Bicaraí, a gente precisa estar atento. No momento eu me esqueci aqui o nome, mas... A Base Nacional Comum Curricular, que nos respalda, que é onde a gente vai buscar essa base dessa construção. A resolução CNE-CP número 2, de 22/12/2017, do DCRB. A Comissão de Governança. E, por último, a gente precisa pensar juntos, tá? A gente precisa estar focado e voltado para esses conhecimentos. E juntos a gente precisa nos abraçar no encontro solidário de formadores de opinião, de pessoas que têm um certo esclarecimento para construirmos esse currículo. Eu acho que aqui eu deixo assim a minha contribuição. Continua, por favor, Adalto. Eu deixo a minha contribuição, né? A gente foi esses dois lados de uma política curricular no nível específico e no nível municipal, que eu acabei de citar aqui para vocês, tá? Que é a escuta dos alunos da EJA, são as transversalidades ampliadas, a educação do campo, a educação infantil, a educação fundamental 1 e 2 e ensino médio. Que assim a BNCC, ela não traz, ela não abraça, o currículo é do município e ele abarca, mas a gente precisa também pensar também a gente constrói esse currículo para que esse aluno chegue nesse ensino médio fortalecido. Quais são esses organizadores curriculares? As transversalidades fundamentais. Como é organizado esses saberes? O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, o PDE, que é o Plano Decenal de Educação. Continua. E aí eu convoco vocês, através desse simples cordel, para a elaboração do currículo Bicaraí. Estão todos convocados, ninguém pode faltar. Somos todos da educação e dela vamos cuidar. Cuidar da educação de Bicaraí, nosso município, nosso lugar. Venham professores, estudantes, sociedade civil, vamos colaborar. Construir juntos o currículo municipal e vidas transformar. Somos todos agentes de transformação, cada parcela construída juntos só soma e amplia. Tudo que é de melhor na educação se anuncia. Não pode faltar a educação infantil, do campo EJA, Fundamental 1 e 2, ensino médio, ninguém fica sem participar. É a chamada da educação, vamos vibrar. Com positividade, sei que todos juntos podemos colaborar. Obrigada pela atenção. Agradeço mais uma vez a meu Deus que me permitiu estar aqui. A minha família também, que me apoia sempre em tudo que vou fazer. A Jailma, a Dionê, a minha colega Maiana, a Adalto, a Suelen também, que foi minha aluna, tenho orgulho disso. Graças a Deus. Essa a gente só soma. E agradeço também aos meus colegas que estão participando. Agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, estão aqui colocando as suas opiniões. Todas as opiniões são bem-vindas. Gostaria muito que todos juntos nos abraçassem por essa causa. Dessemos o melhor de nós. Vocês estão convocados, tá, meu povo? Um abraço, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.